Na última quinta-feira, 11 de julho, a CNews participou do almoço promovido pela Scal International São Paulo para um encontro temático sobre equidade racial no turismo. O evento, realizado no Hotel Intercity Paulista, reuniu líderes de diversos setores para debater este importante tema ainda muito presente no setor do turismo, viagens e corporativo. Acompanhem conosco, nesta edição, os melhores momentos deste encontro, logo após a vinheta. Eu sou Assis, da CNews TV. Hoje estamos nesse encontro magnífico promovido pela Scal e estamos aqui com o Carlos Prado. Ele vai comentar um pouco sobre esse importante tema relevante que é a equidade racial no turismo. Perfeito, obrigado aí pelo espaço. É um tema que a gente, ainda bem, todos nós foi unânime da gente trazer esse tema, porque a gente sabe que infelizmente existe no Brasil um racismo estrutural, e a gente trazer esse tema para a gente abordar. Eu sempre sou da opinião que para a gente criar produtos para grupos de várias etnias, a gente precisa ter essa representatividade dentro das nossas empresas, né? Para você poder, então, para criar um produto para o grupo, para pretos e pardos, eu preciso ter na minha equipe pessoas que tenham lugar de fala para que elas possam criar produtos assertivos, assim como o grupo LGBT e APN+, também precisamos ter pessoas que tenham essa representatividade. Quando a gente fala de equidade é dar condições àqueles que não tiveram condições, né? Não aos diferentes, porque eu gosto de falar a palavra diferente, porque todos nós, ser humano é um só, não existe uma diferença entre ser humano, entendeu? E a gente trazer isso daí, a gente precisa de fato trabalhar para dar condições para que a gente faça aí, melhore ou elimine a questão da injustiça social, que é muito grande no nosso Brasil, e a gente trabalhe forte, gerando mais riqueza no Brasil. Eu estou aqui falando de filantropia, de caridade, não é uma pauta que interessa para todas as empresas e mandando mensagem para os presidentes das empresas. Isso é uma pauta ESG, equidade racial, é uma pauta de presidente de empresa, diretoria de empresa, para que a gente mude o jogo. A palavra é oportunidade. Apenas 5% dos cargos de alta gestão das empresas são do grupo pretos e pardos. Apenas 5%. Para uma representatividade de 56% na sociedade, não faz sentido. Temos muito que trabalhar. E logo mais voltamos. Legal, a gente tem abraçado projetos que sejam comuns ou importantes, propor reflexões como essa que a gente vai ter aqui hoje, né, falando sobre equidade racial. Aqui para mim hoje é um privilégio estar falando com vocês. A gente estava conversando nos bastidores o quanto ainda é difícil pessoas e corpos como o meu estarem aqui, usufruírem do serviço, setor de vocês. Então me sinto muito honrada, né, de trazer meus marcadores aqui para a gente começar essa provocação. Sendo o 8º país mais desigual do mundo, o ranking que o Brasil não sai, corpos como os meus e como de muitas colegas que estão aqui hoje são tidos como impróprios, são tidos como corpos que não pertencem, corpos que precisam estar fora de alguns espaços. E a provocação que eu quero trazer para vocês aqui hoje é: se somos tidos como corpos fora, corpos não pertencentes aos espaços, a que espaço atém os nossos corpos? Quando a gente está falando de violência, nós temos que os jovens negros hoje representam 80% dos homicídios que acontecem no nosso país. E quando a gente está falando de mulheres negras, e é importante trazer e contextualizar no painel que tem mulheres pretas falando com vocês hoje, a cada 24 horas, 8 mulheres são violentadas no nosso país. Nossos corpos não estão ainda em espaços de geração de oportunidade, de poder e de renda. Esses dias eu estava num evento e que tinha um guia para pessoas LGBTI+, de espaços que eram seguros para nós. E eu pergunto para vocês, corpos negros são impróprios? A gente não tem direito a escolher para onde a gente quer ir? Precisa ter um guia que coloque aonde o nosso corpo é bem-vindo? Então o problema não está no poder de compra, no poder de consumo. O problema está no incômodo da nossa presença dentro desse espaço. Sim,
O racismo ele é estrutural, mas também não é só característica do Brasil. Nós temos nossas especificidades, mas ser um corpo negro dentro e fora do nosso país é um risco. E ser uma mulher negra dentro e fora do nosso país é risco dobrado. Quando a gente fala de turismo, a gente sempre pensa em viagens, aviões. Mas já pararam para pensar que alguns corpos não conseguem sair do seu trabalho, voltar para sua casa em segurança? Quem dirá pegar um avião e atravessar fronteiras para existir? Muito importante a provocação para quem vocês têm feito turismo. A gente está falando de 55,5%, 56% da população brasileira a quem está sendo feito turismo. Já pensaram nos povos indígenas, povos originários? Não tinha ninguém naquele vídeo do Rio Grande do Sul. 20% da população é indígena. Será que realmente a gente está falando de diversidade? Quem são esses corpos que a gente tem feito trabalho? Em primeiro lugar, eu queria falar um pouco sobre o que é equidade, né? Qual a diferença. Às vezes é uma palavra que tem sido bastante utilizada, mas às vezes as pessoas ainda não têm a dimensão. A igualdade, a gente dá um tratamento igualitário para todos. Mas numa sociedade que ela é desigual, plural e heterogênea, dar esse tratamento igualitário das caixinhas iguais para todos, vai só perpetuar essas desigualdades que a Scarlett acabou de nos dizer com muita propriedade, que a gente continua sendo aí um dos maiores países mais desiguais do mundo. Agora, quando a gente trabalha com equidade, então você tem ali primeiro ali que todos têm a mesma caixinha, mas você vê que ele não precisava da caixinha, então ele consegue olhar para o horizonte e assistir o jogo. O segundo já tinha a caixinha dele e consegue, mas o terceiro não conseguia. Então, com a caixinha do primeiro e com a dele, aí sim, ou seja, a equidade, a igualdade com justiça. Aí é tratar os desiguais de forma desigual, para que de fato a gente consiga ter essa oportunidade. Na questão da causa negra no Brasil, nós já perdemos 2 deles. Os tempos são passado, presente e futuro. Os negros perderam no passado com a maior tragédia humanitária de todos os tempos, maior holocausto, que durou quase 400 anos. Estamos perdendo no presente, a Scarlett trouxe aqui todos os dados e também o Carlos Prado, e principalmente no nosso tema aqui, que é de representatividade da população negra em cargos táticos e estratégicos nas empresas. E só nos resta uma última oportunidade, que é o futuro. E o futuro precisa da consciência de pessoas de todas as cores, para que a gente possa mudar e transformar essa realidade. E o futuro começa aqui e agora, eu não tenho dúvida, com esse encontro temático tão importante, tão relevante para todos nós. E na Cor não é diferente do que o que a gente vivencia na sociedade e em muitos outros setores econômicos, né? E à medida que você vai desdobrando isso por níveis hierárquicos, você vai vendo essa distribuição reduzindo. Esse é um ponto de desconforto, não só para a população negra, mas para todos os grupos que nós trabalhamos com diversidade. E também com isso, você precisa ter, igual o exemplo da Cor, aumentar a diversidade, né? Ter programas de capacitação para que você coloque jovens negros para poder ter acesso às oportunidades de emprego. Eu estou num desafio muito grande de falar, depois de muitas pessoas brilhantes que me antecederam aqui. Obrigada a cada um de vocês que inspiraram essa nossa conversa. Eu vou fazer essa fala no lugar de fala de uma mulher preta de 50 anos, que hoje preside a Associação Brasileira de Empresas Aéreas, um setor muito importante para a economia desse país. A gente tem que assumir o nosso papel de pessoas preconceituosas. Quando eu, Jurema, uma mulher preta de 50 anos, vivo um processo pessoal de letramento. Eu me formo todos os dias, acordo todos os dias pensando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que aprender para melhorar a forma como eu me expresso, a forma como eu me comporto, a forma como eu trabalho e atuo. Então, cada um de nós precisa viver isso, para que a gente possa, sim, tornar as nossas vidas práticas, atitudes antirracistas. E aí eu fiz aqui uma listinha de algumas questões que eu acho que vale a pena, nesse 1 minuto, a gente compartilhar. Primeiro, buscar letramento racial. A gente precisa entender mais sobre essa dor para poder respeitá-la e mudar a nossa atitude. 2, reconhecermos
a nós próprios como pessoas preconceituosas, porque assim a gente ajuda a gente mesmo a romper as nossas barreiras. Educação. Ler mais, ouvir mais, assistir mais, conversar com pessoas, para que a gente busque mais conhecimento e estar aberto para esse aprendizado. Agir em atitudes em situações de racismo. Todos nós já presenciamos alguma situação de racismo. Seja na fila do banco, no vagão do metrô, no aeroporto, no avião, no hotel. E a gente não pode silenciar diante de uma situação de racismo, até porque racismo é crime. No ambiente corporativo, uma atitude antirracista. E o que é uma atitude antirracista? É, primeiro, dar oportunidade. Contratar pessoas pretas, contratar mulheres, contratar pessoas trans, dar oportunidade para que essas pessoas estejam presentes e o nosso senso mude. Obrigado pela contribuição, tenho certeza que todos aqui saíram diferentes, né, que chegaram, e peço para vocês a mesma coisa que ela, que tenha atitude antirracista e que a gente parta a ação realmente prática. Olá, voltamos aqui da AC News Entrevista. Agora estamos com o Ivan Lima, da IR Consult, que vai contar um pouco sobre esse importante evento que ocorreu na tarde de hoje. Então a gente reuniu uma série de personalidades, autoridades, e hoje tivemos essa satisfação, essa honra de conseguir conduzir um projeto maravilhoso com pessoas assim, brilhantes, né? O resultado foi bem positivo, né? Porque a cada palestrante teve, sabe, pontos bem pinhosos ali, mas com aquela provocação, como o Carlos Prado fala, de fazer essa provocação. Não, é importante porque já iniciou com uma fera, né? Que é a Scarlett Rodrigues, do Instituto Etos, que já trouxe essa provocação dos corpos, né? Como os nossos de mulheres negras, precisam ocupar vários espaços de poder e decisão, e que hoje, infelizmente, há 10 anos a gente não consegue modificar. Esse indicador do Brasil está sendo o 8º país mais desigual do mundo. Então nós estamos aqui justamente para mudar essa realidade, promover a equidade racial no setor, na indústria do turismo, em todo o ecossistema, aumentando a representatividade negra em cargos táticos e estratégicos. E para finalizarmos, deixa um recado para o pessoal. Nosso querido líder mundial, Nelson Mandela, que disse sabiamente que ninguém nasce odiando uma pessoa pela cor da sua pele, pela sua origem ou ainda pela sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Se elas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. Estamos de volta aqui do evento da equidade racial no turismo, promovido pela SCAL. E agora vamos falar com a Jéssica Paula, autora desse belíssimo livro. Mas que de cara, já chama muita atenção. Estamos aqui, História das Vítimas de Conflito no Leste Africano. Jéssica, conte um pouco mais sobre como surgiu a criação desse livro. O livro é resultado de uma viagem que eu fiz para países ali no leste africano. Fui para Etiópia, Sudão do Sul e Uganda. E o livro é resultado dessa viagem, tem fotos, tem 60 fotografias aí que contam um pouco dessa história. Tem mapas também, que é para ajudar as pessoas a entenderem essa realidade. E na verdade a motivação dele foi justamente porque o primeiro refugiado que eu conheci lá na Etiópia, ele virou para mim e disse: quando você voltar para o seu mundo, por favor, conta para eles que nós estamos aqui. E como jornalista, eu entendi que essa seria a maneira que eu poderia colaborar, né? Que é usar a minha profissão, a minha força de trabalho, para atender esse pedido e de fato fazer o que eu sei fazer, que é contar histórias. E eu parto muito do pressuposto que a gente não resolve problemas que a gente não sabe que existe. Então o primeiro passo é trazer visibilidade para essas questões, né? No caso, para as pessoas que estavam ali em situação de refúgio, que vivem com desigualdades sociais e em zonas de conflito, que muitas vezes que ainda é uma realidade muito distante pra gente, né? E para quem gostar e se interessar, como que faz para adquirir esse livro? Deixe suas redes sociais aqui. Bom, vocês podem me acompanhar pelo Instagram, é a Jéssica Paula. E ali vocês podem acompanhar as outras viagens que eu já fiz também, outras aventuras, falo de turismo, falo de ousadia, um pouco de desafios.
que eu gosto de estipular, sempre que dizem que uma pessoa com deficiência não consegue fazer alguma coisa, eu tento ir lá e mostrar que dá sim para fazer, desde que a gente tenha as adequações necessárias, desde que a gente tenha gente do lado que apoie, que pense soluções. Então vai ser um prazer atender vocês lá, né? E poder compartilhar cada vez mais essas histórias, tornar isso cada vez mais vivo. Maravilha! E encerramos aqui a nossa cobertura do evento Equidade Racial no Turismo, promovido pela Scout. Acompanhe nossas redes sociais e até a próxima!